Quais posições as equipes do Nordeste devem reforçar para a temporada de 2025? Bora definir isso no vídeo de hoje. Bem, meus queridos, mais um vídeo aqui no canal sobre as principais contratações que os clubes devem fazer para 2025. E no vídeo de hoje vamos falar das 5 equipes do Nordeste. Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, nós teremos 5 equipes do Nordeste disputando a primeira divisão nacional. Então bem, assim como todas as outras equipes aqui do futebol brasileiro, elas também precisam reforçar seus elencos. Então bora definir quais são as principais posições que elas devem focar pro ano que vem. Então sem mais delongas, bora lá. Meus queridos, vocês já estão muito bem familiarizados, né, com este quadro, né? Eu vou colocar aqui os escudos das 5 equipes nordestinas que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, nessas 8 categorias aqui, né? Quem precisar de um técnico vai ficar na categoria técnico, quem precisar de um goleiro na categoria goleiro, e assim vai ser para todas as categorias, né? Laterais, zagueiro, volante, meia, pontas e também centroavante. E naturalmente nós temos aqui na lateral, né, as 5 equipes nordestinas que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem: Fortaleza, Bahia, Vitória e os dois recém-promovidos, Ceará e Sport. E também, sem mais delongas, né, já vamos começar pelo primeiro aqui, né, seguindo essa ordem colocada aqui, que é o Lion. E gente, o Fortaleza hoje é a melhor equipe do Nordeste. Isso é praticamente um fato, um exemplo em administração e um trabalho muito coeso. E naturalmente, quando você tem um trabalho muito bem feito, você vai precisar de peças um pouco mais pontuais, não vai ter que reforçar tanto assim o elenco. Porém, o Fortaleza, eu acho que ele ainda tem algumas carências, e eu vou começar aqui, cara, pela carência de um meia, realmente um meia camisa 10. Meus queridos, o Fortaleza, ele tem um elenco tanto quanto ajeitado. Tem um bom técnico, tem um bom goleiro, tem bons laterais, tem bons zagueiros e tem excelentíssimos volantes. Mesmo perdendo agora o Hércules para o Fluminense, cara, ainda tem Pochettino, Pedro Augusto e por aí vai. Então, o Lion realmente, deste meio para trás, ele tá muito bem servido. Porém, eu sinto muita falta, né, de um meia camisa 10 realmente no Fortaleza. Gente, o Fortaleza talvez não tenha um jogador com essas características, né? Aquele meia, que ele vai mais realmente articular jogo, não vai correr tanto, vai mais servir os companheiros, desde talvez o Lucas Lima. E olha que o Lucas Lima não é lá um grande exemplo de um meia, né? Venhamos a convir. Então, realmente, eu acho que essa aqui é uma posição que o Fortaleza, ele deveria reforçar. E ter este jogador, eu acho que é um pouco importante, né? O Fortaleza, hoje, ele joga muito em transição, realmente, né? Indo muito em velocidade da defesa para o ataque, é um time que joga mais no contra-ataque. E acaba que essa falta de um meio-campista armador não é tão percebida. Porém, eu acho que em situações eventuais, em alguns jogos, é necessário que você tenha um meia. Então eu vou acabar colocando aqui o Lion precisando de um meio campista. Além disso, eu também acho que o Fortaleza, cara, ele precisa de pontas. E assim, não nas duas pontas realmente, né? Na ponta direita eu acho que o Fortaleza tá muito bem servido com o Iago Pikachu e com o Marinho. Porém, na ponta esquerda eu sinto muito uma falta de um jogador talvez do mesmo nível da ponta direita, né? Ou um Iago Pikachu da vida, ou o Marinho da vida. Tem o Breno Lopes, que vem conseguindo corresponder, né? Desde que ele chegou vindo do Palmeiras. Porém, você não tem um grande reserva pro Breno Lopes. E também, vemos a convir, o Breno Lopes não é a melhor opção de ponta esquerda para você ter em 2025. Eu acho que o Fortaleza, ele também deveria focar mais na contratação de um ponta esquerda para ser titular, ou pelo menos para compor elenco, né, e ficar alternando com o Breno Lopes. E além disso, para fechar o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, cara, ele precisa de um centroavante. E muita calma nessa hora. Eu não tenho nada contra o Lucero. O Lucero é um baita de um centroavante. O artilheiro do Fortaleza na temporada de 2024. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular. Porém, quando o Lucero sai, entra Renato Kaiser, que não consegue corresponder. E fora o Renato Kaiser, não tem mais nenhum nome para ser realmente titular, ou pelo menos uma boa opção para centroavante do Fortaleza. Então eu acho que você contratar um centroavante, nem que seja mais para rodar um elenco, para ficar ali realmente na sombra, na reserva do Lucero, eu acho importante, porque o Lucero não vai conseguir jogar todos os jogos. Eu acho que você sair de Lucero para Renato Kaiser é uma grande queda. Então por conta disso, eu coloco o Fortaleza precisando também de um centroavante. E assim, fechamos a lista aqui do nosso querido Fortaleza do Lion. Eu já vou até, inclusive, retirar eles aqui da lateral. E agora vamos para o Bahia. E meus queridos, já temos que começar aqui pelo óbvio, né? Na minha humilde opinião, o Bahia, ele necessita urgentemente de um goleiro. Gente, o Bahia, vocês vão ver, né, no decorrer da minha análise aqui quanto ao elenco do Bahia para 2025, eu acho que é um time que ele tá muito bem fechado, tem bons nomes e tem até alguns craques, né, como por exemplo o Everton Ribeiro. Porém, seguindo muito uma linha que eu tracei para o Flamengo, né, no último vídeo que eu fiz aqui sobre contratações que os times têm que fazer para 2025, um time campeão, ele começa por um bom goleiro. E hoje a grande realidade é que o Bahia, ele não tem um goleiro confiável, ele não tem um goleiro que é unânime. O Marcos Felipe, pô, cansou de falhar nesse ano, o Adriel também não passa a menor confiança. Então, eu acho que realmente o Bahia, ele contratar um goleiro assim pra chegar e vestir a camisa e nunca mais sair da titularidade é quase que essencial pro ano que vem. Teve negociações ele com o Everson antes dele renovar com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Bahia, nessa janela, ele tem que buscar urgentemente um goleiro pra realmente vestir a camisa e não sair mais da titularidade. Porque se quiser ganhar título, se quiser ter um rendimento melhor, precisa de um goleiro um nível maior, né, no nível acima do Marcos Felipe. Porque com total respeito ao Marcos Felipe, não tá dando. Além de um goleiro, gente, eu também acho que o Bahia, ele necessita
de um zagueiro. Gente, o Bahia, né, como eu apontei em outros vídeos que eu também fiz aqui do canal, teve um dos melhores zagueiros do campeonato, que foi o Gabriel Xavier, né? É um moleque da base do Bahia e ele rendeu muito bem nessa temporada de 2024. Na minha humilde opinião, o melhor zagueiro do Bahia neste ano. Também teve ali o Canu também tendo um excelente rendimento, oscilando mais que o Gabriel Xavier, oscilando mais que o Gabriel Xavier. Porém, ainda assim, formou uma boa dupla de zaga. Porém, se você tira o Gabriel Xavier, se você tira o Canu, o Bahia não tem mais nenhuma boa opção para a zaga, nenhuma opção segura. Então, assim como eu falei que o Fortaleza ele deve contratar um centroavante para ser mais reserva do Lucero, eu acho que o Bahia ele tem que reforçar essa zaga, tem que contratar um terceiro ou talvez um quarto zagueiro também. Tá necessitado nessa posição, na minha humilde opinião, e precisa dar essa rotatividade para o elenco. Os dois titulares são bons na minha opinião, porém os reservas não conseguem acompanhar o mesmo nível. Por conta disso, acho que o Bahia ele também precisa contratar um zagueiro. Além disso, gente, eu também acho que o Bahia ele precisa contratar um ponta. E, gente, o Bahia ele tem sim bons pontas. Tem, por exemplo, o Ademir Fumacinha, né, que é muito querido pela torcida do Bahia. Porém, fora ele, não tem mais ninguém. Tem o Biel, que eu acho um nível muito, mas muito abaixo do que o Bahia ele tá necessitando atualmente. O Biel, ele teve um bom rendimento, principalmente em 2023, vestindo a camisa do Bahia, porém não conseguiu acompanhar para 2024. Teve um rendimento muito fraco e eu acho que precisa contratar realmente um ponta para chegar e vestir a camisa e ser titular. Eu acho que o Ademir também não é de um nível de um time campeão, viemos a convir com total respeito ao Ademir, mas precisa contratar para as duas pontas, na minha humilde opinião. Talvez um cara mais reserva ali para a ponta do Ademir e um cara para ser titular para a ponta esquerda. E para finalizar o Bahia, eu também acho que o time ele precisa contratar um centroavante. Gente, o Bahia já gastou uma grana muito forte no Lúcio Rodrigues, né? O uruguaio que chegou na metade do ano. E o Lúcio Rodrigues, ele é um excelente centroavante, um dos melhores jogadores da temporada do Bahia em 2024. Porém, se você tira o Lúcio Rodrigues, não tem ninguém. Tem o Everaldo, que é muito contestado pela torcida, e eu concordo com essa contestação, muitas vezes deixa a desejar. Tem o Tassiano, mas que pelo jeito tá indo pro Santos, né, por um valor exorbitante. Eu ainda vou falar disso no próximo vídeo de mercado da bola, né? Então, não teria nenhuma opção realmente para a reserva da centroavância. Assim como o Fortaleza, eu acho que o Bahia ele tem que reforçar essa posição mais pro rodízio de elenco, porque a titularidade tá boa, mas o resto do time não tá muito bom na questão da centroavância. E quanto ao Bahia, era isso que eu tinha para falar hoje, né? Também já irei retirar o escudinho deles aqui da lateral. E agora vamos para o rival do Bahia, o Vitória. E, meus queridos, é inegável que o Vitória ele teve um gigantesco rendimento em 2024. Sobre o comando do Thiago Carpini, o Vitória foi um time que muito provavelmente seria rebaixado para o 11º lugar do campeonato brasileiro, se classificou para a Sul-Americana e se livrou do rebaixamento com uma boa antecedência. Porém, eu acho que esse gigantesco rendimento do Vitória tem muito mais a ver com o excelente trabalho do Thiago Carpini do que com o elenco do Vitória. E por conta disso, o Vitória vai aparecer em muitas posições aqui, começando pelas laterais. Gente, sendo bem sincero, o Vitória hoje eu não vejo ele tendo um nome lá muito coeso para suas laterais. Tem um ou outro bom nome que conseguiu quebrar um galho tanto na esquerda quanto na direita. Porém, ainda assim, eu acho que é uma posição que o Vitória ele tem que focar em reforçar para o ano que vem, que ainda é uma grande fragilidade do time. Além disso, eu também acho que o Vitória ele tem que contratar para a zaga. O Vitória tem um bom zagueiro para o nível de Série A, na minha humilde opinião, que é o Wagner Leonardo, né? É o capitão da equipe e foi titular durante praticamente todo o ano. De longe, o melhor zagueiro do Vitória. E tem um ou outro bom nome que vinha revezando, né? Sendo a dupla da zaga do Wagner Leonardo. Porém, eu não acho que no elenco do Vitória você tem um zagueiro que chegue nem perto do nível do próprio Wagner Leonardo, que com total respeito não é um suprassumo de zagueiro, mas para o nível do Vitória ele consegue se entregar. Então eu acho que você tem que contratar realmente mais um zagueiro que seja mais ou menos do mesmo nível do Wagner Leonardo para conseguir deixar essa zaga do Vitória um pouquinho mais coesa. Além disso, eu também acho que o Vitória ele precisa contratar um volante. Gente, a gente não tem nenhum grandíssimo nome que veio se destacar sendo volante na equipe do Vitória em 2024. Você tinha um ou outro bom nome que encaixaram no esquema do Carpini. Porém, eu ainda acho que, no geral de elenco, são nomes fracos para uma Série A e para uma Sul-Americana, que serão competições que o Vitória vai vir a disputar em 2025. Então eu ainda acho que é bom você contratar um volante. Nem sempre para ser titular absoluto, mas também para dar uma rodagem maior para o elenco. E para finalizar o Vitória, eu acho que eles também têm que contratar um centroavante. E aí agora você pode estar me perguntando, pô, por que o Vitória precisa contratar o centroavante? Eles tiveram o artilheiro do campeonato empatado com o Alberto, o Alejandro, 15 gols. Gente, o Alejandro não era do Vitória, ele estava emprestado por parte do Red Bull Bragantino. Para 2025, o Alejandro voltará para o Red Bull Bragantino e o Vitória naturalmente vai precisar de um nome. E, gente, é inegável a importância do Alejandro para essa temporada mágica de 2024 que o Vitória veio a ter. É óbvio, teve um excelente trabalho do Thiago Carpini. É óbvio, você tinha outros jogadores no elenco que eram muito importantes. Tinha o Gustavo Silva, por exemplo, tinha o Everaldo, você tinha também o Mateuzinho, meio campista. São nomes que foram importantíssimos para essa temporada do Vitória. Porém, o Alejandro ele teve um peso gigantesco. O Alejandro ele meteu 9 gols no retorno do Campeonato Brasileiro. Você perder uma fonte de gols assim para outro time, né, porque ele estava emprestado,
faz uma falta gigantesca. Esses 9 gols que o Alejandro ele fez fariam uma falta gigantesca para a temporada de 2024 do Vitória. Então eu acho que você tem que contratar um centroavante que vai chegar para tentar repor essa saída do Alejandro. Provavelmente não vai conseguir repor, né, com a mesma efetividade, porque o Alejandro, pô, ele teve um desempenho abismal. Porém, você tem que no mínimo tentar. Você tem que contratar um centroavante, porque hoje eu não vejo no elenco do Vitória nenhum cara que chegue nem aos pés do Alejandro. Então eu acho que essa aqui é a última posição que o Vitória ele realmente tem que reforçar com urgência para 2025. E assim finalizamos o Vitória aqui no vídeo. Também irei retirar o escudinho deles aqui. E agora vamos entrar, cara, em duas equipes que são um pouquinho mais complicadas. Ceará e Sport. Por que eu falo disso? Gente, são equipes que subiram da Série B. Naturalmente, quem sobe da Série B, se quiser se manter na Série A, vai ter que fazer um investimento muito grande e vai ter que contratar muitas e muitas peças. Porque a gente sabe muito bem a diferença grotesca que existe dos elencos da Série B para os elencos da Série A. Então, esses clubes aqui vão aparecer em muitas categorias. Então, não se assuste com isso. E bem, meus queridos, começando pelo Ceará, eu já começo aqui pelas laterais. Gente, eu não vi no elenco do Vitória, né? Naturalmente eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo, né? Pra ficar um pouquinho mais antenado, porque são duas equipes que eu acompanho um pouquinho menos, é porque tava na Série B, o meu foco era a Série A, juntamente com o resto do futebol sul-americano e por aí vai. Eu não vi no elenco do Ceará nenhum lateral que ele consiga corresponder realmente na Série A. Essa é a grande realidade. Acho que atualmente os laterais do Ceará, eles são muito fracos e a equipe cearense, ela deveria reforçar essa posição para 2025 se quiser sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, a zaga também. Não tem nenhum zagueiro no elenco do Ceará, né, que eu tenha visto, que me chame a atenção e fale, tá bom, esse cara aqui ele vai conseguir render na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará ele não vai sofrer porque tem esse cara. Eu não vejo nenhum nome desses. Então eu acho que o Ceará ele também tem que reforçar essa posição. Além disso, a volância, eu também acho que é uma posição que o Ceará ele deve reforçar para 2025. Novamente, nenhum nome que me chamou muita atenção. Tem que reforçar, porque eu tenho seríssimas dúvidas se os volantes que atualmente estão no Ceará, eles aguentam uma tomada de Série A. Além disso, a contratação de um meia, eu também acho que o Ceará, cara, ele tem uma carência assim gigantesca nessa função criativa, nessa parte criativa do elenco. Não tem nenhum meia que chame muita atenção e que aguentaria, na minha opinião, realmente uma batida de Série A. E pra finalizar, pontas. Eu vi no elenco do Ceará, né, um ou outro ponta que eu achei um tanto quanto interessante. Porém, são poucos nomes. Eu acho que o Ceará, ele ainda tem que reforçar um pouquinho mais. Eu acho que do meio pra frente, o Ceará, ele estaria um pouquinho mais resolvido do que do meio pra trás, né? Porque realmente a volância, a zaga e as laterais do Ceará estão numa carência um tanto quanto grande. E do meio pra frente, né, os pontas, os centroavantes, eu acho que já estão numa situação um pouquinho melhor. Porém, ainda assim, eu acho que contratar pontas eu acho um tanto quanto necessário. De goleiros, eu acho que o Ceará, ele tá muito bem servido. O Richard, que já vem sendo titular da equipe por uns bons anos, eu acho que ele aguenta o ritmo de uma Série A. Técnico, eu não tenho que falar, o Léo Condé, pra mim, é um excelente treinador. Ele chegou e basicamente revolucionou a campanha da Série B do Ceará. E na centroavância, o Ceará, ele vai perder o seu principal jogador da temporada de 2024, que era o Eric Puga, para o Bahia, né? Ao que tudo indica, realmente, este negócio, ele acontecerá. Porém, eu ainda acho que tem ali o Saulo Mineiro, você ainda tem outros bons nomes na equipe do Ceará, que me deixam um pouquinho animado. Então, pra não deixar o Ceará em praticamente todas as categorias, eu vou deixar ele na centroavância, sem precisar contratar. E assim eu chego ao fim, né, daquilo que eu tinha para falar quanto ao Ceará. E agora vamos para o último time deste vídeo de hoje, né, que é o Sport. E bem, meus queridos, começando aqui, eu acho que a principal posição, talvez, que o Sport ele tem que reforçar para 2025, seja a do goleiro. Gente, com total respeito, o Kaique França, que vinha sendo o titular do Sport em 2024 na Série B, não aguenta uma Série A. Eu tenho propriedade pra falar, né? Afinal, ele foi revelado pelo Corinthians. Total respeito ao Kaique França. Vem construindo a sua carreira, porém, não dá pra Série A. Simplesmente não dá. Tem que reforçar o goleiro, tem que contratar um cara que ele realmente vai conseguir resolver a nível de Série A. Além disso, assim como o Ceará, eu acho que o Sport ele tem laterais fraquíssimos, precisa reforçar essa posição com urgência, tal qual a equipe de Fortaleza. E assim como o Ceará, o Sport ele também precisa, na minha opinião, contratar zagueiros. Novamente, eu acho que é uma posição que o Sport ele tem uma grande carência, não tem nenhum nome que, na minha humilde opinião, ele aguente a toada de uma Série A do Campeonato Brasileiro, então eu acho que também tem que reforçar essa posição. Volância. Idem daquilo que eu falei para o Ceará, não tem nenhum nome, né, que me chame muita atenção, que eu acredite que vai ser decisivo, que eu acredite que vai aguentar o ritmo da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Tem que reforçar, no mínimo, um nome. E para fechar o Sport, eu também acho que tem que contratar pontas. E, novamente, né, basicamente aquilo que eu falei para o Ceará. Quando eu fui analisar o elenco do Sport, eu achei que do meio pra frente tá muito melhor do que do meio pra trás. Tem o Lucas Lima ali fazendo a meia, e por conta disso eu acho que o Sport não tem uma necessidade muito grande de contratar o meio campista. Tem até aqui uns pontas interessantes e também tem os bons centroavantes, né, tem o Romarinho e por aí vai.
cai. Porém, eu acho que as pontas do Sport, né, embora me passem uma boa expectativa, né, tem, por exemplo, o Barleta, que eu acho que aguenta a toada de Série A, eu acho que ainda precisa de um nome ali na ponta esquerda pra dar uma reforçada. Eu acho que o Sport ainda tem que dar uma pequena focada nas suas pontas, pelo menos na ponta esquerda, pra deixar o elenco um pouco mais encorpado. E quanto ao Sport, eu realmente paro por aqui, né. Quanto aos clubes de Série B, cara, eu acabo me resumindo um pouquinho mais, porque é um tanto quanto natural os clubes que subiram da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A precisarem contratar muito, porque, como eu disse, tem uma distância muito grande quanto aos elencos. Então eu acabei gastando um pouquinho menos de tempo para Ceará Sport, mas é por conta desse motivo. E assim finalizamos o vídeo de hoje, e dando aquela retomada final, né, falando um pouquinho mais do resultado. Quanto a técnico, na minha humilde opinião, eu acho que nenhum dos 5 nordestinos que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro no ano de 2025 necessitam de contratar urgentemente um técnico. Tudo bem, tem aquela questão ou não do Rogério Ceni continuar no Bahia, a torcida não tá lá muito satisfeita, porém eu ainda acho que dá um tempinho a mais, dá mais alguns mesezinhos para o Rogério, acho que vale a pena. Quanto a goleiro, eu acho que tanto o Bahia quanto o Sport precisam urgentemente contratar um goleiro para ser titular. O Bahia é porque é um time que tá buscando, né, está mirando saltos maiores, eu acho que fazer isso com o Marcos Felipe não vai dar, e o Sport porque com total respeito ao Kaique França, ele não aguenta a toada da Série A no Campeonato Brasileiro. Laterais, eu acho que tanto o Vitória quanto o Ceará, quanto o Sport necessitam contratar laterais. O Vitória, porque tem um elenco um pouquinho mais enfraquecido, embora o bom trabalho do Thiago Carpini em 2024, né, acabou que a gente apaga um pouquinho essa pressão, porém o elenco do Vitória, ele ainda é um pouquinho fragilizado. E Ceará e Sport acabaram de subir, não tem nenhum nome que me encante os olhos. Zagueiros, a dupla da Bahia, Vitória e Bahia, na minha opinião, precisam contratar zagueiros, né, cada um no seu cenário, né, o Bahia mais pra compor elenco, o Vitória é realmente um cara pra ser titular. E Ceará e Sport, mesma coisa, acabaram de subir da Série B, então precisam reforçar essa posição, não tem nenhum nome que me abra os olhos muito. Volância, novamente, Vitória, Ceará e Sport, mesmos motivos das laterais, né? O Vitória ainda tem um pouquinho enfraquecido e Ceará e Sport subiram da Série B. Meio campistas, eu acho que o Fortaleza, ele necessita de um meia camisa 10, porque tem momentos do jogo que você precisa de um cara que tem essa genialidade. Eu acho que atualmente o Fortaleza não tem nenhum cara deste tipo. E o Ceará, basicamente pelo mesmo motivo. Também não tem nenhum meia que me chame muito a atenção e, eventualmente, numa Série A, você vai precisar de um cara que tem um refino com a bola um pouquinho maior. Pontas, Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport, na minha opinião, precisam. O Fortaleza mais pra ponta esquerda, o Bahia basicamente a mesma coisa, mas se contratar um ponta direita para ser titular também, eu acho que viria a calhar. E Ceará e Sport, mesma coisa. Tem um elenco um pouquinho mais enfraquecido, mas no caso do Sport é mais pra ponta esquerda, porque eu acho que o Barleta, ele aguenta sim uma Série A de Campeonato Brasileiro. E para centroavância, Fortaleza, na minha opinião, precisa de um centroavante para ser reserva imediato do Lucero. Bahia, mesma coisa para o Lúcio Rodrigues. E o Vitória precisa de um cara para repor a saída do Alejandro, porque você perdeu a sua principal fonte de gols em 2024. E se não contratar um cara que venha corresponder, vai sentir uma falta gigantesca em 2025. E assim nós fechamos esse vídeo aqui sobre as principais contratações que as equipes nordestinas têm que fazer para o ano de 2025. Então, mas é isso, meus queridos. Esse que foi um vídeo um tanto quanto pedido, né? Depois dos meus últimos dois, né? Que eu falei das equipes cariocas e paulistas. Então, aí está. Eu espero ter entregado o melhor produto possível. E esse aqui é o último vídeo do ano. Então, eu já desejo para você antecipadamente, né? Um feliz e próspero ano novo. E antes de ir para o encerramento em si do vídeo, eu também quero agradecer bastante, né, o crescimento do canal nesses últimos 5 meses, né? O canal ele acabou de completar 5 meses basicamente de existência, 5 meses que eu venho aqui todo santo dia produzir o vídeo aqui para vocês, sempre buscando transmitir a melhor qualidade, o melhor produto possível relacionado ao futebol sul-americano, em especial o futebol brasileiro. Eu sou extremamente grato por esse crescimento aqui do canal, né? É óbvio, eu trabalhei bastante nesses 5 meses para o canal ele chegar no estágio que ele está hoje, porém nada disso seria possível sem o apoio de vocês, sem a visualização de vocês, sem o comentário de vocês e também sem a inscrição de vocês. Vocês vêm tornando esse sonho meu de alguns meses atrás cada dia mais real, cada dia mais palpável, cada dia mais possível. E eu sou assim imensamente grato a vocês. Muito obrigado pela sua audiência neste ano de 2024, né? Nesse segundo semestre de 2024, para ser mais exato. E 2025 aqui para o canal Sul Futebol promete bastante, vai ter muito conteúdo. E pela primeira vez, né, eu vou realmente fazer um ano completo de análises futebolísticas aqui relacionadas ao futebol sul-americano. Então, novamente, muito obrigado por tudo. E, é claro, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso. Um feliz ano novo para você, novamente, e até o vídeo de amanhã.